informado. Nascido em Porto Murtinho, Zeca do PT iniciou sua trajetória política como bancário na década de 80. Logo se integrou ao movimento nacional que resultou na fundação do PT, o Partido dos Trabalhadores. Na mesma época, engajou-se na luta sindical e participou da criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E no decorrer desses anos foi vereador, quase prefeito de Campo Grande, deputado estadual, deputado federal e até governador. E para falar um pouquinho, sobre a sua trajetória, estamos recebendo aqui nesta manhã no Giro Estadual de Notícias o pré-candidato a deputado estadual pelo PT, Zeca do PT. Muito bom dia, um prazer recebê-lo nesta manhã aqui no Giro Estadual de Notícias. Satisfação é minha. Carlos, te cumprimentar o Gabriel, cumprimentar o Luiz Carlos, figura querida, Neres, né? Gabriel Neres, pela oportunidade que me dão aqui de poder conversar, com certeza, com uma boa parte da população desse estado, na medida em que eu falo para uma rede integrada de comunicação do Grupo Feitosa de Comunicação. Muito contente, nesta manhã agradável de segunda-feira, poder conversar com vocês, falar de política, falar do momento delicado que nós vivemos e, portanto, falar consequentemente do porquê, aos 72 anos, tendo cumprido uma trajetória que eu reputo interessante, eu que saí lá de Porto Murtinho, da barranca do Rio Paraguai, filho de um capataz de fazenda, vim para cá como bancário, cheguei onde cheguei, Fui primeiro deputado estadual do PT por 2 mandatos, fui governador logo em seguida por 2 mandatos, mudamos os referenciais de desenvolvimento econômico e social desse estado, saí do governo do estado, fiquei 6 anos sem mandato, fui ser vereador de Campo Grande, Muita gente dizia, mas você está louco? Você vai se rebaixar, você foi governador, agora vai ser vereador. Eu entregava meu papel na esquina da Afonso Pena com a 14, com a 13. Resultado, fiz 13.010 votos, até hoje o vereador mais votado de Campo Grande. Fiquei 2 anos na Câmara Municipal, que me orgulhou muito, a Câmara de Campo Grande. Saí de lá para ser o deputado federal mais votado da história desse estado, com 162 mil votos. E agora, para contribuir com a nossa trajetória, contribuir com o debate no momento delicado do Brasil, eu me dispus, consultando Dona Gilda, minhas filhas, os netos, os amigos, a minha condição de pré-candidato a deputado estadual, e é nessa condição que eu tenho a satisfação de estar aqui conversando com vocês. Pois é, a biografia do senhor, nós destacamos muito bem a bagagem política que o senhor tem, como eu disse, vereador, quase eleito prefeito de Campo Grande, por uma pequena diferença dos 411 votos. Exatamente. De uma campanha que até hoje não concluiu, não foi julgado. Pois é, deputado estadual, federal e também governador. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente o que na visão do senhor, o senhor representa para a política de Mato Grosso do Sul de agora e para de hoje. Aliás, para de antes e para de agora. Você sabe que eu sou uma pessoa extremamente humilde. Eu tenho dito que Deus, e sou um homem temente a Deus, com toda a tranquilidade, me deu 2 virtudes que eu reputo importantes na minha trajetória. De um lado, a gratidão, Luiz Carlos. Eu sou grato àqueles que me ajudam. Acho que é uma estupidez o ser humano cuspir no prato da onde comeu, daquele que lhe ajudou. Então, eu sou um homem com um profundo sentimento de gratidão, que é uma coisa de Deus. Segundo lugar, por onde eu passo, eu carrego minha humildade. Eu fui governador 8 anos, muita gente dizia, olha, sai daqui, você vai entrar em depressão, na porta da casa de ex-governador, de ex-político, não entra ninguém, só nasce capim. Saí de lá, 3 meses depois eu estava num escritorinho modesto que eu arrumei, com o Dr. João Leite Schmidt, grande amigo, uma cabeça iluminada, onde eu estou até hoje trabalhando. Eu acho que a minha trajetória, guardadas as proporções, e falo isso de forma muito tranquila, meio parecida com a do Lula. Lula é um retirante nordestino que fugiu da fome para não morrer e se transformou num mito. Evidentemente que ele num líder mundial. Eu tive a oportunidade, Carlos, de viajar com Lula quando governador por muitas regiões do mundo. Tive com Lula na China, na Índia, na Europa. Tive com Lula praticamente em todos os países da América do Sul e vi Lula fazer coisas fantásticas no sentido de chamar a atenção do mundo para a fome.
Esse será o diálogo que o Lula estabeleceu como presidente com o mundo. Certa vez, nós em Genebra, ele me convidou, nós estávamos na Índia, me convidou para passar em Genebra com ele, no avião presidencial. Vai ter uma reunião da ONU, pensei que fosse uma reunião pequena. No outro dia cedo, jogamos baralho até de madrugada, eu, ele, Dona Gilda, afinada Marisa, Luiz. No outro dia cedo fomos para a ONU, era uma reunião do conjunto, do colegiado da ONU, 600 delegados. Não vi ele preparar nada. Ele largou o papel de lado e falou 1 hora sobre a fome no mundo. Ao final de 1 hora tinha 600 pessoas, me arrepia, 600 pessoas, homens e mulheres em pé do mundo inteiro, muitas chorando, aplaudindo o Lula. Esse é o Lula. Guardada, evidentemente, que essa longa proporção. Eu saí de Murtinho, da beira do Rio Paraguai, nunca tive expectativa, sonho de ser político, não devo absolutamente a ninguém, a não ser minha família, ao PT e a Deus, a minha trajetória. Meu grande sonho de guri era ser médico, não pude, porque minha família naquela época, eu sou de 50, estou com 72 anos, não tinha condições de botar um filho numa universidade para fazer medicina, né? Depois o meu sonho foi ser piloto, e acabei sendo governador. E no final do meu mandato eu disse assim, agora meu sonho é um dia, como um cidadão anônimo, passado o governo, alguém chegue para mim e fala, Zeca, muito obrigado, eu sou hoje doutor, engenheiro, advogado, médico, filho daquele programa da Bolsa Escola. E já aconteceu isso. Então eu acho que eu represento esse sonho, essa esperança, essa expectativa que o povo carrega, o mais humilde no coração, de poder um dia viver com justiça social, com dignidade, com emprego, podendo crescer, independente da sua origem social. Agora são 8h16, estamos conversando com o pré-candidato a deputado estadual e ex-governador de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT. Olha só, quando nós falamos de PT aqui em Mato Grosso do Sul, o senhor é uma das principais figuras, né? Se não a principal figura que representa o partido aqui no nosso estado. Verdade. Recentemente, né, houve toda uma movimentação em torno do nome do senhor para representar o partido para a disputa para o governo do estado. Pouco tempo depois, o senhor anunciou a sua retirada da candidatura e a advogada Gisele Marques foi anunciada como a pré-candidata ao governo. Agora eu quero saber do senhor, por que o senhor desistiu dessa pré-candidatura e como o senhor avalia o nome de Gisele Marques agora à frente aí do partido para poder concorrer ao estado? Primeiro, eu te agradecer a pergunta inteligente que você me faz, me dando a oportunidade de explicar. Até hoje, muita gente, Zeca, nós queríamos você de governador. Eu, em dezembro, fui almoçar com o presidente Lula. Você sabe que nós temos uma amizade antiga. Lula várias vezes veio aqui pescar com a gente no Pantanal, no Rio Paraguai. E eu fui em dezembro, a convite dele, almocei eu, ele e a esposa atual. E disse para o Lula, a Janja, e disse para o Lula, para o presidente Lula, que eu estava declinando do convite ou da provocação de ser candidato a governador por uma razão. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho 72 anos. Eu não tenho pensão como ex-governador, eu não tenho aposentadoria como ex-deputado, apesar de ter sido vereador, deputado estadual, federal. Eu sou um bancário aposentado que não fiz carreira porque era do sindicato, fundador do PT e da CUT, ganho aposentado como Banco do Brasil R$8.000. Minha mulher ganha 3.000 como professora. Então eu não tinha. Falei, Lula, como que eu saio candidato a governador numa campanha que mesmo modesta tem que gastar 20 milhões? Eu não tenho metade, não tenho 100 mil. Como que eu saio devendo 1, 2, 3 milhões aos 72 anos e para pagar? E Lula entendeu, sensível que é. Me convidou para ir para Brasília. Eu falei, não, presidente, também vou declinar. Eu fui deputado federal, Brasília não me serve. Não consigo ficar nesse trampolim, vai e volta e vai para o interior. Eu sou muito ligado aqui, muito ligado aos meus netos. Nós temos 5 netos, eu e Gilda, né? A minha família, a minha terra. E conclusão óbvia de que para ajudar, e sabia que não poderia me omitir, topei a minha pré-candidatura a deputado estadual. O que eu quero com isso? Eu quero ajudar a voltar uma bancada de 4, 5 deputados estaduais para a Assembleia. Eu acho que ajudo na eleição do 2º federal, que é a nossa meta. Acho que ajudo na campanha majoritária do Estado e do Lula, do presidente Lula. Segundo, o que eu acho de Gisele? Preparadíssima, uma moça distinta, uma advogada, pós-graduada em Direito Ambiental, sensibilidade social, humana, fantástica, própria da mulher. Acho que tem um potencial enorme de crescer. Eu diria para você, Carlos, Gabriel, essa é uma eleição ainda indefinida, de 2 turnos, né, de 2 turnos. E acho
que vai emparelhar tudo. Eduardo Riedel, que é uma belíssima figura, um belo candidato, Putinelli, ex-governador, Marquinhos, ex-prefeito, a Rose, deputada, ex-vice-governadora, e nesse processo, se provocada a militância do PT, a Gisele pode entrar e ser a surpresa como foi em 98. Nós estamos trabalhando para isso. Evidentemente que a orientação da direção nacional, e a Gisele sabe, o PT sabe, é de ampliar, e eu defendo a ampliação do palanque do Lula para dar sustentação política para depois Lula governar, não é só ganhar. Lula conversa hoje muito com o PSD dos Trade, já teve com o Nelsinho, com o Fábio, e tem o Fábio como uma das figuras mais bonitas, interessantes e preparado como deputado federal desse estado. E tomara que o Marquinhos, que é o candidato da família, governador ou pré-candidato, tope a ideia de fazer uma aliança com o PT. Nós estamos querendo, vai depender dele, né? Disse para o Lula que se vier a acontecer um entendimento com o MDB do Putinelli, para mim não tem problema, eu não subo no palanque, mas eu não atrapalho o projeto do Lula, vou fazer minha campanha no chão. Mas acho, para concluir, que nós temos chance de provocar um segundo turno. Era justamente isso, terminou agora terminou essa resposta falando um pouquinho sobre essa questão de aliança. E era justamente sobre isso que eu ia perguntar para o senhor. Sim. Recentemente, o ex-presidente Lula anunciou a sua aliança, né, com o Geraldo Alckmin. Uma aliança que há um tempo atrás, se alguém dissesse que isso iria acontecer no futuro, muitas pessoas diriam que isso seria improvável. Mas recentemente isso aconteceu. Agora eu gostaria de saber do senhor, aqui em Mato Grosso do Sul, nós sabemos que Geraldo Alckmin e ex-presidente Lula tiveram aí alguns embates nas eleições, e aqui em Mato Grosso do Sul o senhor também teve alguns embates com o ex-governador André Putinelli, que hoje também é pré-candidato. Sim, forte pré-candidato. Exatamente. O senhor, por acaso, faria uma aliança com o pré-candidato André Putinelli ou com algum outro nome forte, como Eduardo Riedel, por exemplo, ao governo do estado? Não eu, mas o PT faria. Até por orientação da direção nacional. Na medida em que o Eduardo Riedel e a Rose, pelo menos eu vi pela mídia, já optaram em fazer no palanque, levar para o palanque a candidatura do Bolsonaro, evidentemente que nos resta conversar com André Putinelli, que é forte candidato, e com Marquinhos Trades. Por quê? Porque ainda não se definiram, né? E uma condição sine qua non para nós subir num palanque é que esse palanque seja um palanque de Lula presidente. Tem o Eduardo Riedel, até porque eu tenho um carinho especial pelo Reinaldo. Acho o Reinaldo uma figura carismática, um homem humilde e isso me cativa. Tenho uma relação de amizade e de respeito com o Reinaldo. Tem o Eduardo, um dos homens mais preparados que esse estado tem hoje. Se for para o segundo turno, não teria eu, Zeca, independente do PT, do que o PT venha decidir, dificuldade nenhuma de apoiar Eduardo. Podemos dizer, então, que, por exemplo, o PT vai até o fim com a candidatura da Gisele Marques? Ou existe a possibilidade? Até o fim do momento em que se concluir a possibilidade ou não de firmar um acordo, uma aliança eleitoral para o palanque com o Marquinhos Trade ou com o André Putinelli. Se isso vier a acontecer, e nós temos que ser grande e generoso, quem quer ganhar tem que ser generoso, nós vamos ter que abrir mão da nossa candidatura, negociar com eles. Um deles, evidentemente, é a eventualidade da indicação da vice ou do Senado para a gente compor o palanque para o Lula. Olha só, nas últimas eleições nós percebemos que a direita ganhou força aqui em Mato Grosso do Sul e em outras regiões do nosso país também. E com isso a gente percebeu que nas últimas eleições, por exemplo, o PT em outros estados e também aqui em Mato Grosso do Sul demonstrou uma porcentagem de votos aquém das outras eleições. Verdade. A que o senhor atribui esses resultados e como o senhor acredita que o PT hoje pode fazer para reverter esse quadro atual? O interessante que você pergunta, Carlos, se a gente regredir um pouquinho no tempo e no espaço, você vai perceber que de 2005, na história do Mensalão, até 2015, 2016, na história da Petrobras, aquela coisa toda, o PT foi brutalmente atacado, massacrado, agredido, ofendido, sem que se tivesse concretamente nenhuma prova substancial, porque o direito exige isso, para acusar e condenar o Lula, como condenaram quase 2 anos de cadeia e muita gente dentro do PT. Se nós passamos por esse terremoto e conseguiu de novo vicejar
nascer do chão, com certeza é fruto da capacidade e da resistência da militância do PT. Eu vejo hoje o povo do PT, a militância do PT, muito motivada. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que o PT vai ter um grande desempenho recuperando seu papel histórico nas disputas eleitorais, como protagonista nas disputas eleitorais em todos os estados do Brasil, e aqui não vai ser diferente. Primeiro isso. Segundo, tem um clima. Política é um momento. Você pegar o momento da América do Sul, vários países da América do Sul elegeram governos progressistas, não de esquerda, progressista. Ontem foi a Colômbia, pela primeira vez o Partido Progressista da Colômbia foi para o segundo turno. Né? Aconteceu na Argentina, aconteceu na Bolívia, retomada pelo mundo afora. Portanto, eu não tenho dúvida de que nós vamos fazer uma grande campanha. O nosso desafio, além de eleger Lula presidente, é fazer uma grande bancada no Congresso Nacional. Uma grande bancada, para poder permitir a Lula tranquilidade de propor e aprovar reformas que esse país precisa para entrar nos eixos. Por exemplo, Luiz Carlos, a reforma tributária. Não é justo, e não estou fazendo média com o dono desse grupo fantástico de comunicação, que empresários como você, sabe, que gera dezenas, se não centenas de empregos, outros empresários do campo e da cidade, médios, pequenos e grandes, paguem tanto imposto como nós pagamos. A chamada classe média também, o assalariado de carteira assinada também. 27% do imposto de renda. Se a gente parar para pensar, Carlos, Luiz Carlos e Gabriel, que nós que temos um carrinho, seja qual for, pagamos religiosamente IPVA, senão toma um carro, a grande fortuna que está em São Paulo, no Rio, nos grandes centros, não paga IPVA do jatinho que está estacionado, do helicóptero que às vezes está na varanda da casa, ou do iate que está estacionado lá na marina aguardando ele passear. Não paga. Ou seja, mas isso não é uma coisa de comunistas? Pode alguém estar nos escutando perguntar? Não. Os países mais avançados da Europa, os Estados Unidos, a Inglaterra, por exemplo, para não tomar tempo, tem a chamada tributação da grande fortuna e da grande herança. Ou seja, nós temos que fazer a reforma tributária, nós temos que fazer a reforma política. É inadmissível o Brasil continuar com 30 partidos políticos. Nós temos que fazer a reforma da educação numa hora que estão discutindo o fim da universidade pública. Onde que o filho do pobre vai estudar? Nós temos que repensar a estrutura fundiária desse Estado. Minha família, nós temos 300 hectares de terra. E vivemos bem produzindo peixe, Luiz Carlos. Te convido para você comer um tambacu lá em casa, lá em Dois Irmãos. Eu moro lá com Dona Gilda. Produzindo peixe, produzindo frango em 20 hectares, tendo uma pousada no Pantanal em 3 hectares. E a gente vive disso. Não precisa ninguém ter 50, 100 mil hectares de terra e nem conhecer para poder sobreviver com dignidade. Esse debate, algum dia o Brasil vai ter que ter a sensibilidade de parar e fazer. Agorinha nós trouxemos aqui no Giro Estadual de Notícias uma reportagem onde apontou que a maioria, mais da metade dos eleitores, acreditam que a situação econômica vai influenciar muito na hora de escolher o seu candidato. Claro. Eu vou contar rápido uma história para vocês. Semana passada eu estava em Nioque. Fui fazer uma visita aos assentamentos, entregar equipamentos da minha época de deputado federal. Aliás, a bem da verdade, para ser honesto comigo, a emenda minha, da Tereza Cristina, que é uma bela figura também da política, e o deputado Wander Lobé. Nós botamos 30 milhões de emenda, nós três, para a agricultura familiar. Uma professora do assentamento me puxou de lado e falou: Zeca, sabe qual que é meu sentimento? Eu falando dessas coisas, conversando com vocês aqui, com quem nos ouve. Meu sentimento, eu falei, qual que é? De que a gente dormiu, adormeceu, entramos em estado coletivo de dormência durante 3 anos. E daí, perguntei, e daí nós acordamos. E daí? E daí a gente percebe que o que a gente tinha 3 anos atrás, na época do Lula, não tem mais. Em casa, falei, me dá um exemplo. Em casa nós éramos 4, somos 4. Eu, meu marido, uma filha e um rapaz. Nós 4 trabalhávamos, só eu trabalho hoje. Nós compramos um carro, hoje está parado porque nós não conseguimos botar gasolina. Final de semana a gente comia um churrasquinho, tomava uma cerveja, um refrigerante, chamava amigos. Hoje, se bobear, não consegue comprar carne.
Os 2 filhos estavam na universidade, tive que tirar porque não consigo garantir eles em Campo Grande. Então, quando isso acontece, seu Zeca, a gente tem saudade do passado, percebe que era feliz e não sabia. E eu acho que por isso que o povo quer. A instabilidade econômica, o processo inflacionário que corrói o salário e a vida das pessoas, o custo da vida no mercado, o custo do combustível, essas coisas traz uma desgraça muito grande. E do outro lado, uma concentração brutal, Carlos, de riqueza na mão de alguns. Você sabia aquela cena de Cuiabá, que acontece aqui também, de uma família de gente na fila de um açougue esperando um pedaço de osso, aquela imagem triste, vergonhosa, correu o mundo. Ao mesmo tempo que aquela gente está na fila de um açougue para pegar um pedaço de osso, hoje tem fila de 4, 5, 6 meses dos mais ricos esperando chegar o seu novo jatinho. Essa concentração de riqueza para alguns e a pobreza absoluta para muitos não leva a lugar nenhum. Nós temos que repensar o Brasil. Agora são 8h31. A entrevista com o pré-candidato a deputado estadual Zeca do PT já está disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande. Muito obrigado, pré-candidato. Foi um prazer recebê-lo nesta manhã aqui no Giro Estadual de Notícias. Eu que agradeço, cumprimento vocês, a figura do Luiz Carlos, pelo espírito altamente democrático que vocês têm. Esse papel que a rádio cumpre, que nenhum outro instrumento, outra ferramenta de comunicação cumpre. Pode chegar a comunicação em tempo real. Nós estamos falando aqui para 7, 8 municípios. Estou falando aqui para o povo de Maracaju, de Nioaque, de Inocência, de Rio Verde, de Fátima do Sul, de Paranhos. Pessoas que de repente estão lá na roça, lá em casa, preparando a criança para ir para a escola, descansando, já preparando o almoço, o homem trabalhando no sítio, está sintonizado no grupo de comunicação de vocês, ouvindo a nossa conversa. Esse é o papel do rádio. É a magia do rádio que nada substitui. Você sabe que eu sou fanático do Botafogo e estou triste porque perdeu ontem. E sabe por onde que eu me apaixonei pelo Botafogo? Lá na beira do Rio Paraguai, em Murtinho, quando tinha 12 anos, através da rádio. Na época a gente escutava longe, em 62, escutava a Nacional do Rio, a Globo do Rio, a Tupi. Foi quando surgiu, o mundo falava de Garrincha, o gênio das pernas tortas. E o Botafogo era a seleção brasileira, Garrincha, Didi, Corentinha, Marinho, Zagallo. E eu me tornei botafoguense por causa da rádio. Eu adoro estar na rádio e adoro ser entrevistado por gente inteligente como vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz Carlos Medão. Que Deus abençoe vocês, que abençoe o nosso povo, esse estado, esse país, para que a gente tenha uma semana tranquila de trabalho e de prosperidade. Muito obrigado, uma boa sorte. Obrigado. Agora são 8h33, o Giro Estadual de Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado.